Gastou uma fortuna, pode perguntar para qualquer... No início do ano passado, o Grêmio investiu muito. No início do ano passado. Os jogadores do Grêmio que ganham mais não jogaram no Grêmio nesse ano. Marcelo Moreno e Kleber. O Grêmio investiu muito ano passado. O Roberto ganha bem. Não, ganham bem, todos ganham. O Juliano ganha uma Todos ganham. O Juliano ganha bem. Só que é o seguinte, por que o Juliano não jogou? Porque tá com problema de público. Pois é, né? Então não vamos botar a culpa agora, mas eu tô dizendo mas que é esse o jogador que tu tem que comprar, né? Que não é garantia. Outra coisa. Não, só quero falar sobre essa questão financeira da Libertadores. A Libertadores, ela serve para, primeiro, a autoestima do clube e do torcedor. Segundo, o clube capitaliza, entra mais recurso. E se engasta menos ou reduz os custos dentro do clube, tu lucra mais e o Grêmio tá com muitas dívidas. E terceiro, influencia também até na capacidade de sócio, tu remobiliza e tal. Então a Libertadores é para isso. Acho que não é para vencer mesmo. Esse é um processo. Eu acho que se o Grêmio vai para a Libertadores e vale mesmo para o Internacional, tem que entrar com chance de ser campeão. E o time do Grêmio de hoje e o do Internacional também, tá aí o próprio Abel. Aliás, o momento mais lúcido do Abel em 2014, na minha modestíssima opinião, é quando ele disse que o Inter não está pronto para a Libertadores 2015. Claro que não está pronto. Tá vendo? O time que ganha do Goiás com um gol de bicicleta no zagueiro aos 36 e ganha dos reservas do Atlético Mineiro aos 49, não está pronto. Isso que o Ribeiro está fazendo é a mesma coisa que muitos defendem ao citar o Campeonato Brasileiro, ao Grêmio do COF da década de 90, que foi um time barato, com criatividade, como referência. Só que tem aquele time, para botar na análise, e tem outros 50 times que só foram campeões porque gastaram mais e fizeram grandes times. Não, eu concordo, Baldasso. Tu tá botando a exceção junto da regra. Eu não estou botando a exceção, eu compreendo e tu tens razão em muitas coisas. Só eu divirjo de um detalhe. O futebol hoje, infelizmente, ele não é mais como era. Hoje, o esporte força e velocidade, se você montar um time bem organizado, disciplinado, você vai longe na competição. E a Libertadores da América foi prova disso, gente. Ribeiro, o Cruzeiro está aí provando justamente o contrário. Não, mas o Cruzeiro, que foi campeão, caiu pro São Lourenço da Argentina, cara. Você ganhou 2 vezes uma competição difícil como o Campeonato Brasileiro. Não, uma realidade. Não é desprezível. Mas é um timeco, né? Não, timeco não. Eu não acho que é timeco. Eu não acho que é um bom time. Acho que é um bom time. Eu com as bênçãos do Papa. Roberto. Cláudio Matzenbacher, o Grêmio está jogando bem e perdendo, o Inter está jogando mal e ganhando, o Grêmio só passa para a Libertadores por um milagre. O Gabriel Monteiro, Abel Braga aprendeu com a Copa do Mundo no Brasil, baseou o Inter na seleção brasileira que levou 7-1. O Daniel Scheffer, o Inter vai golear o Palmeiras, mesmo jogando mal, o Inter tem um bom elenco e o mais importante, tem sorte. E o Marcelo Estobal, como gremista, prefiro que o Grêmio fique fora do G4, a Sul-Americana seria mais fácil e o único título que ainda não temos. O Inter começa a decidir hoje à noite, né, o título da Copa do Brasil Sub-20, torneio interessante, porque é um torneio aos moldes, né, do mata-mata, da Copa do Brasil, em que os grandes times jogam do futebol profissional, e o Inter passou pelo Santos na semifinal, né? E agora pega o Vitória, o primeiro jogo hoje no Beira-Rio. Tu sabe qual é o grande mérito do Klemer como treinador de base? Porque existia uma verdade na base dos grandes clubes que era a seguinte: time de base não precisa ganhar título, ele precisa formar jogadores. O Klemer chegou no Inter e estabeleceu o seguinte: precisa ganhar título, porque desde menino o jogador tem que aprender a levantar a taça. Porque senão ele nunca vai ser um jogador competitivo. Baldasso, é por causa disso, tá? É por causa disso que não se forma mais ninguém. É por causa disso que o Klemer é referência no país inteiro. Eu acho que é o meio termo. Se ganhar, melhor. É isso que eu acho. Então fala o seguinte. Sabe por quê? Porque é o seguinte, hoje, isso não é no Inter, tá? É em todos os clubes. Os jogadores não têm mais tempo de treinar, porque eles estão vivendo rotina de competição. E como é o futebol que eu estou falando, né? Hoje ele exige mais, o desgaste é muito maior, os jogadores jogam, descansam e treinam para jogar de novo. Não treinam mais fundamento. Olha a barbaridade que esses guri que não sabem chutar a bola. O que tem a ver isso com a necessidade de ganhar título? Por quê? Porque tu tem que trabalhar com fundamento. Se tu não trabalhar... Porque tu quer o seguinte, categoria de base que não participe de competição. Tu quer isso, né, tu e o Chico? Tu quer não participe de competição. Só treinando. Laboratório. Jogador, o Klemer tem razão. Os meninos têm que aprender que sim,
É muito bom levantar a taça. É muito Claro bom que é. levantar. Não, eu acho mais do que isso, Baldasso. Ou, na verdade, menos. Às vezes não é nem levantar, é disputar a taça. É passar pela ansiedade, pela tensão. Claro, mas isso, gente, é maravilhoso. Mas como é que esses times de base, eles ganham títulos e muitas vezes eles chegam às finais? O que faz a gestão da base? Que aí é a minha crítica. Eles usam jogadores mais fortes fisicamente, que ganham vantagem sobre esses adversários da mesma idade, mas mais franzinos. Com isso ganham os títulos, mas esse jogador não necessariamente está preparado para o profissional. Ele vai ser ruim. A preparação do profissional é secundária. Gente, Ô Ribeiro, tu está desconsiderando a realidade do futebol brasileiro hoje. A necessidade, só concluir, a necessidade da utilização desses jogadores por uma questão financeira. Tá bom? Então hoje eu concordo contigo que o jogador chega na base hoje tu vê um atacante sair do time base de Grêmio de Internacional aparecendo profissional com deficiência de chute. Atacante. Atacante. Só que tu não pode considerar a realidade do futebol hoje. Ela obriga o surgimento de um jogador, porque ele é o cheque em branco. Claro. Para tu ter o de 500 mil, tu tem que vender um jogador que está formado. Cada vez mais feio. Desculpa, não, isso nós vimos na Copa do Mundo. Olha aqui, Baldasso. O Internacional do começo da década de 2000 ganhou tudo no futebol profissional e tinha uma categoria de base multicampeã. Repara que o declínio do Grêmio do seu futebol profissional coincide com o declínio da categoria amadora. É impressionante, o Grêmio começou a perder. Está recuperando agora. Tu acha isso? Esta sistemática que tu contesta... Porque foi feito um trabalho... Essa tua tese. Esta sistemática que tu contesta há um ano vendeu o Fred por 15 milhões de dólares que estava na seleção brasileira. E aí o Grêmio sabe o que ele tem que fazer? Muito bom jogador. Sabe o que o Grêmio tem que fazer? O Grêmio tem que pegar lá, o Rui Costa fez com competência isso, foi lá no Juventude e pegou 4 ou 5 ou 6, e trouxe pra cá. Por quê, porque tu não tinha categoria de base. Hoje não tem. Tu não formou e não... O Grêmio não formou e não ganhou. Perfeito. Não formou e não ganhou. Mas aí é que tá. É o que tu defende. Tem que formar. Eu acho que o título é a consequência da formação. Não, mas só que tu não pode formar ganhando. Eu também acho. A formação é prioritária. O título para mim é secundário. Danielzinho, olha só. Você já deve ter visto algum jogo do Sub-23 do Internacional, né? Já vi. Tem bons jogadores. Não tem ninguém. Não tem ninguém. E outra coisa. Se o guri, vamos ser realistas, se o guri tem mais de 20 anos e não está no principal... Não cometa essa injustiça. Às vezes o grupo é inchado, Ribeiro. Às vezes o grupo é inchado. Raridade. Eu só queria dizer que isso aqui é Sub-20, tá? Não, é outra coisa. É outra coisa. Ele está se referindo ao Sub-23 da época do Inter, que subiram poucos jogadores. Bons jogadores na sua base eu tô vendo. Eu vi o Fred. 15 milhões de dólares, acabei de te dar um exemplo. Está surgindo o Bertoldo. Como é que o lateral Inter vendeu um lateral sofrível por esse valor? Então, isso não quer dizer nada. Então não tem ninguém. Não, mas tu não pode apagar, Ribeiro. É só tu ver a nossa seleção. Eu já vi. Não tem ninguém. Eu já vi. Ninguém joga nada. Ninguém na nossa seleção. Tu já ouviu um rapaz chamado Anderson Talisca? Na base do Brasil? Joga demais. Tu não sabe nem a cor dele, não vem aplicar cachorro. Eu só quero te dizer o seguinte, tá? O lateral direito, que muitos defendem que deveria ser o titular pela bola, é formado no Internacional. Sim. O Eduardo Sacha, formado no Inter. É um jogador mentiroso. É o jogador que resolveu o problema do Inter na temporada. O Bertoldo é revelado pelo Inter. É a grande revelação do Inter esse ano. Aqui, tu fez uma tese, tu comeu 15 minutos do programa em que 2 pitacos derrubaram de novo pro ralo a tua tese. Isso acontece todo dia aqui. Chico, falar em tese furada, vamos falar de novo do lance da semana que gerou um enorme protesto do Filipão. Ninguém denunciou o Filipão nada, não foi na chamada nada. Ainda não. Mas pode acontecer, né? Pode, porque ele fez uma denúncia. Denúncia grave. O Grêmio vai apresentar denúncia contra o Ramiro no STJD. Disse que não foi. Chico, mas tem novidades sobre isso, pelo menos uma imagem nova. Porque de ontem para hoje circulou uma imagem nova do lance polêmico do Fábio Santos, né? Em que tira todas as dúvidas, né, Meneghetti? A bola bate muito na cabeça do Fábio Santos. E detalhe, o braço que ela poderia bater, que é o direito, está recolhido junto ao corpo. E o braço esquerdo que está aberto, a bola passa bem longe. E olha onde está o Ramiro. Aqui é o Ramiro? Olha onde está o Ramiro. Eu fico com a posição do Ramiro. E o Ramiro disse que achou o lance normal. Tu vê que detalhe interessante, né? O Fábio Santos, ele foi consciente com o braço colado no corpo. Ele foi ontem. O Fábio Santos, até para dar uma informação,
o Fábio Santos foi um dos poucos jogadores que foi naquela palestra da CBF, na sede da CBF, sobre as novas orientações de mão na bola e bola na mão. Então ele sabe que se ele pular na bola... Podia ter pego no outro braço e aí seria pênalti. Aí seria. Agora é o seguinte, isso não inocenta o Bandeirinha, que é um incompetente. Fez uma barbeiragem. Bandeirinha. Guilherme Dias Camilo. E o árbitro, incompetente. E parabéns ao árbitro que não foi atrás da barbeiragem. Notou a indecisão do assistente e disse, tá bom, vamos comigo aqui, não foi nada e vamos nessa. Primeiro ele botou as mãos na cintura, na risca da grande área, né? Porque fechou o bolo ali. E aí ele já foi decidido pro Bandeira, né? Eu acho que o Filipão vai ter que falar sobre isso, né? Eu acho que tem que falar, Pedir desculpa, né? Dizer que tá, que na verdade o Filipão pegou esse contexto, mas a crítica principal do Filipão, ela foi com relação a esse lance, mas também foi direcionada por Wilson Luiz Seneme, dizendo que era o delegado do jogo, dizendo que já estavam escolhidos os times da Libertadores ano que vem, enfim, foi para a CBF e tal. Ele pegou um contexto de um possível, suposto erro de arbitragem. Mas em cima desse lance, esse é o pilar, claro, né? Mas caiu o pilar, gente. Caiu o pior é que mas ele reclamou do Márcio Coruja e não voltou atrás. O Grêmio, nos 2 jogos que ele perdeu, o Grêmio reclamou do 4º árbitro e do delegado do jogo. Tá demais. Tem que reclamar do Guerreiro. Eu tenho muito medo com o que possa acontecer com o vendedor de pipoca na próxima partida. Ele vai ser o culpado. Fala, Ribeiro. Que bom. Roberto, já é, né? O Marcelo Freitas também achava que tinha sido pênalti, mas depois de assistir o vídeo, vi que o juiz acertou em não marcar. E o Rodrigo Fagundes, mas não foi pênalti mesmo, a imagem acabou de confirmar isso. Depois dessa imagem não tem discussão. Alô, Cadu! Ô, Meneghetti, vamos voltar a falar de Copa América, né? Além do Grupo C, que é o Grupo do Brasil, no sorteio que aconteceu ontem para a Copa América de 2015, que vai acontecer na metade do ano que vem. Além do Grupo C do Brasil, que tem Colômbia, Peru e Venezuela, tem também o Grupo A, que é o grupo dos anfitriões, né? O Grupo do Chile, que tem o México, o Equador e a Bolívia. E o Grupo B, que é o Grupo da Argentina, que ainda tem o Uruguai, o Paraguai e a Jamaica. Muito bem. Alô, Cláudio Andrade. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde, Rio Grande do Sul. Olha só, a polícia, segunda delegacia de polícia aqui da capital, prendeu na manhã desta terça-feira o jovem Rafael Avali, de 21 anos, suspeito de assaltar desde junho deste ano mais de 30 ônibus e lotações nos bairros Glória, Medianeira e Teresópolis aqui na capital. De acordo com a polícia, o preso já tem condenação de 5 anos por roubo e responde por outros 25 inquéritos policiais. Os detalhes logo mais no Brasil Urgente dos Gaúchos e 10:07 tem o Band Cidade. Meneghetti. Obrigado, Cláudio. Em seguida, mais dupla Granal aqui nos Donos da Bola. Até já. A Saltec Telecom tem a melhor solução de internet dedicada para a sua empresa. Conexão confiável com atendimento especializado. Banda larga corporativa, telefonia e redes privativas de dados e voz. Saltec Telecom é uma companhia gaúcha, com assistência técnica 24 horas, 7 dias por semana. Confiança, agilidade, conexão de qualidade. Nós temos a solução para a sua empresa. Acesse stec.net.br. Ligue pra gente. Isso é um absurdo. Enquanto não mudarmos as leis nesse país, vai continuar essa bagunça. E você sabe, eu não vou desistir, porque eu tô de olho. Fique por dentro de tudo o que acontece com o seu time do coração. Envie agora o nome do seu time para 1315 e fique na torcida. As curiosidades, notícias e o gol a gol em tempo real, onde estiver. Por apenas R$ 3,99 por mês, você não perde nenhum lance. Vai ficar fora dessa? Envie o nome do seu time para 1315 e torça com a gente. O time do Grêmio foi irregular nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Depois de 2 vitórias convincentes, perdeu 2 jogos seguidos e reduziu as chances de classificação à Libertadores da América. A alegria do Grenal já parece distante. A festa pela histórica goleada no Clássico deu lugar à decepção. Basta ver a reação dos jogadores quando o Guerreiro marcou o gol da vitória do Corinthians. Resultado que complicou o Grêmio na busca pelo G4.
Há pouco mais de 2 semanas, o tricolor comemorava o bom momento no campeonato. A goleada do Clássico havia colocado o Grêmio na zona da Libertadores, tirando o Inter. Na rodada seguinte, o Criciúma não viu a cor da bola. Mais uma goleada, 3-0. E parou por aí. O Grêmio tinha, na sequência, 2 jogos muito difíceis, mas decisivos. Perdeu os 2. Virada do Cruzeiro na Arena.